Oi, tudo bem? Que bom que você está ligado aqui no Vida e Saúde, está ligado aqui na TV Novo Tempo. É hora de mudança, é hora de transformação, é hora de mudar o seu pensamento. Tá preparado? Então se prepara, porque a partir de agora tem delícias aqui no Vida e Saúde. Hoje tem receita nova por aqui, receita nova e conceito novo. Não acredito que você trouxe um brownie para apresentar pra gente fazer, Felipe. 100% natural, saudável, super Cheiroso gostoso. Demais. Imagine uma criançada comendo isso. Você pode fazer em casa, fica uma delícia. Para vocês terá brownie saudável. Ai, que delícia. Também vamos conversar um pouquinho sobre a vaidade infantil e a gente vai conversar também sobre quando é que a criança entende. Será que ela está entendendo no momento em que você está ensinando ela, especialmente as coisas espirituais? É tudo isso aqui no Vida e Saúde. Ô, Felipe, daqui a pouco eu volto para fazer essa receita aqui e eu vou trazer convidado, porque tem gente aqui com água na boca dessa receita de hoje, né, Rebeca? Oi, muita água na boca. Tá muito lindo, gente. Você que tá aí de casa, eu sempre assisto esse programa da minha casa e hoje eu vou ter o prazer de provar. Vai, eu já combinei aqui com ela, você vai provar, não vou fazer essa desfeita com você. Obrigada. Vem todo o caminho até aqui, chega aqui e não vai provar essa delícia daqui a pouquinho. Obrigada. Agora é hora da gente conversar um pouquinho sobre vaidade na infância. Parece que cada vez mais a gente percebe, não só eu, mas a gente percebe que a indústria infantil ela está investindo cada vez mais assim na estética infantil, na vaidade mesmo. As meninas estão usando saltinho, os sapatos vêm com bolsinha, as maquiagens, tem maquiagens específicas para criança, desenvolvidas para criança. Até que ponto isso é bom e até que ponto isso pode se tornar ruim, Rebeca? Eu acho que é interessante quando é lúdico, né? Mas a criança brincando, ela conhecendo o universo do adulto, mas ele é negativo por quê? Porque a gente está incentivando as crianças a pularem fases. Essa coisa de estética muitas vezes é o quê? Para eu me sentir mais bonita, uma vaidade, eu preciso de alguma coisa externa para eu ficar bem comigo mesma. E a criança, ela tem que entender que ela é linda, ela é maravilhosa, ela é especial, a despeito do que ela põe. É a diferença do que eu tenho e do que eu sou. E nós pais, nós educadores, nosso papel é ensinar para elas que o valor dela está onde? Está interno. Então, vamos tomar cuidado com essa questão, porque se a criança ela aprende, por exemplo, tem gente que fala, eu não saio de casa sem maquiagem. Essa ideia, aí a criança começa, eu também não saio de casa sem maquiagem. Peraí, o que está de errado? A criança tem que ter a pele limpa. Aí começa as coisas também de escova. Eu conheço uma pessoa que tem uma criança, tem filho, a filha dela tem cabelo enrolado, eu acho o cabelo enrolado lindo. Mas ela desde pequenininha ouviu a mãe dela falar, olha, eu odeio cabelo enrolado, seu cabelo não é muito bonito. Hoje ela nem adolescente é direito, ela já faz muita escova e ela não consegue sair de casa com o cabelo natural. Então ela não vai querer brincar porque ela vai suar. Ela não vai se sentir segura. Não vai sentir bonito o suficiente quando ela lavar o cabelo e sair de casa. Se ela for brincar na rua, vai começar a suar, o suor vai fazer o cabelo enrolar, então vai prevenir ela de estar brincando com as coisas, com a natureza, com calor. Vai pra praia, quer ficar secando. Então, tipo, esse é só um exemplo do que vai acarretar pra vida da criança. O foco da vida dela acaba sendo mais a beleza do que, na verdade, curtir aquele momento, a infância. A criança não precisa disso, gente. Criança é linda. Vamos falar de novela infantil, por exemplo, que acaba criando aquele estereótipo e todas as crianças querem seguir aquele padrão. Como que a gente pode trabalhar isso, Rebeca? A gente tem que entender que nós somos diferentes. Há diversidade e a beleza está na diversidade. E a gente tem que ensinar para os nossos filhos desde pequenos, se você vai deixar seu filho assistir TV, que ele entenda que aquilo lá não é a realidade do mundo. Então, por exemplo, infelizmente, existe hoje a criança, quanto mais nova, mais ela quer fazer dietas, mais ela quer ficar magrinha. E o padrão de hoje é ser sequinho. Antigamente a gente sabe que as mulheres voluptuosas eram mais bonitas. A gente vê nos desenhos, nas pinturas. Mas hoje não, é ser sequinho, magrinho. E às vezes as modelos passam fome para estar naquele padrão. E aí a criança vai ver aquilo lá e fala, eu tenho que ser daquele jeito. Não, não tem que ser daquele jeito. Criança não é para ficar preocupada com conteúdo calórico. A criança internaliza tudo dos pais, né? Por quê? Ela vai internalizar ou de forma positiva ou negativa. Eu quero ser assim ou eu não quero ser assim. Tá. Mas uma vez que os pais estão lá, olha, você não pode engordar. Essa roupa não te cabe mais. A criança está no momento de crescimento. A gente sabe que na pré-adolescência o corpo muda, né? Os hormônios estão a mil. E aí você tem um pai e uma mãe que são totalmente restritivos e te colocam para baixo de certa forma, porque se há uma crítica, o que está agora não é bom o suficiente. Então eu preciso alcançar esse padrão, porque eu quero agradar os meus pais.
Então isso vai levando a criança a ficar adulta antes da hora. E, por exemplo, a questão da caloria, não estou falando que não é para comer saudável, muito pelo contrário. Nesse programa é um prato cheio. A gente vai até aprender o brownie saudável. Tem coisa Mas você melhor. percebe que a gente não cita caloria, por exemplo? Não cita caloria. Por quê? Porque quando você está comendo uma comida boa, você vai comer, você vai saciar e você vai estar bem. Você vai ter os açúcares saudáveis, né? Você vai ter a questão da fibra e você vai estar comendo sem culpa. Então, se você, mãe e pai, está preocupado com o seu filho comer, traz esse tipo de alimento para sua casa, em família. Isso não vai afetar vocês vão estar comendo. Muito pelo contrário, só vai trazer saúde. E tomar cuidado, vamos tentar ter um diálogo em casa positivo. Tá sempre trazendo o que é forte na criança e tentar deixar a criança ser criança. Criança para ser criança, para brincar, deixa ir na lama, no rio, vai nadar, sem se preocupar com estar com escova, estar com cabelo liso, enrolado. Deus fez as diferenças, vamos aceitar as diferenças e a beleza da criança está no natural. Que bom. Obrigada, viu, Rebeca? Obrigada a vocês. Eu não vou me despedir ainda, porque a Rebeca vai acompanhar a culinária. Eu vou só mostrar os ingredientes para você. Vem cá, Rebeca, comigo, pra gente aprender juntas. E você aí de casa também já pode anotar os ingredientes. Senhor Felipe. Vamos nessa? Tem gente empolgada por aqui. E tem gente empolgada ali do outro lado também. Fala pra gente o que você vai usar. Vambora. Para nossa receita de hoje, a gente vai usar de ingredientes 3 xícaras de farinha integral, rica em fibras, tá aqui. Então eu tenho aqui, ó, 3 xícaras de farinha integral. Tá bem? Tenho também 60 gramas ou 1 xícara de carob em pó, alfarroba. Quem não pode usar, né? Em última instância, eu acabo explicando para você usar o cacau orgânico, mas eu também não gosto de usar, não utilizo na minha cozinha, mas quem está em casa e quiser usar... Se tiver dificuldade de encontrar o ingrediente, né, filho? O carob, que é um pouquinho difícil aí nas regiões mais distantes do país. Vou usar também 1 colher de fermento biológico instantâneo, granulado, é facinho de achar, você encontra em qualquer lugar. Vou usar meia xícara ou de uvas passas ou de bananas passas, tá bem? Tá bem? Vou usar também 3/4 de xícara de suco de maçã. Então você tá vendo que tem segredinhos, né, Rebeca? Vou usar 1 colher de sopa de lecitina de soja. Essa é a nossa aliada, né? Quem não consegue achar a lecitina, pode-se usar a mucilagem da linhaça, a mucilagem do feijão, que vem em gelatina, você usa só o potinho, não tem problema. Vou usar também 3/4 de xícara de óleo, pouquinho, não dá 1 colher de sopa. Vou usar meia xícara de nozes pecãs, trituradas, facinho. Vou usar também 1 xícara de mel ou agave, ou pode ser até mesmo um adoçante, alguma coisa do gênero. Posso usar geleia de morango ou geleia de qualquer fruta doce que você tenha em casa. Mas isso aí não vai na massa, né, Felipe? Vai na massa. Vai na massa também? Vai na massa também. Uau. Vai ficar uma delícia. E eu também sirvo com eles já prontos, Entendi. né? E coloco também 1 colherzinha de chá de baunilha. Delícia. Só isso, não utilizo água nem nada, é isso e é o nosso Já prato. deu pra ter água na boca, né, Nossa, Rebeca? muita água na boca. Rebeca, eu vou pedir pra você aguardar um pouquinho aqui. Pode ficar aqui com o Felipe mesmo. E agora é hora de conversar um pouquinho com o doutor e pastor Gustavo, que já tá aqui comigo. Tudo bem, pastor? Tudo bem. Será que ele entende? Será que ela entende? Que ele entende. Essa é uma dúvida muito frequente quando a gente está ensinando, especialmente as coisas da Bíblia, as coisas da questão espiritual, pastor. Como que eu sei se a criança está entendendo, se ela está absorvendo aquele conteúdo ou não? Claro. Esse é um tema interessante justamente na semana que nós estamos falando sobre a criança, né? Uma das partes importantes é entender que a criança não é um adulto pequeno. E também o bebê já não é uma criança pequenininha, não é um adulto em miniatura e nem uma criança em miniatura, mas sim um ser em desenvolvimento. Ele vai se desenvolvendo, vai descobrindo o mundo, vai descobrindo ele mesmo, vai estabelecendo relacionamentos. E no começo, depois vai desenvolvendo um pouco essa parte da noção mais lógica, do abstrato, mas tudo é muito real, tudo muito prático. O começo vai ser aquele relacionamento unilateral, ele e a mãe, ele e o pai, e recém vai conhecendo, até aquele 1 ano, talvez 1 ano, 2 anos, apesar de já estar bem mais desenvolvido, mas é bem aquela parte da repetição. Será que ele está entendendo? Ele vai entender algumas coisas e outras coisas, claro, ele não vai chegar a entender agora, mas vai tomando partes. E por isso repete muito.
Repete muito, repete. Aquela musiquinha que repete uma vez, duas, três. Que o pai e a mãe não aguenta mais ver o DVD tocando, né? Tem até o DVD da Tia Cecel que fala, seu pai não aguenta mais por esse DVD. Vão repetir de novo. No começo, ela não está talvez entendendo tanto aquele conteúdo que está mostrando, mas é bonita a imagem. Agora, tem um detalhe importante, nós até mencionamos algumas vezes, dos neurônios espelhos. O que é o neurônio espelho? É um grupo de neurônios do cérebro que ele vai aprendendo, ele vai criando essa conexão dele segundo o que ele vê fazer. Então, por isso é muito cuidado com essas coisas agora, numa idade um pouquinho depois. Mas o videogame é inocente, ali se mata todo mundo, tá? Mas não tem problema. Ele sabe diferenciar, talvez a realidade do virtual. A realidade da ficção. Isso nós algumas vezes já mencionamos isso, mas existe, a principal aprendizagem ela é por fazer e ver fazer. Então aquilo que eu vejo fazendo em casa, eu vou repetindo. Por exemplo, ele vê o pai e a mãe fazendo uma oração em casa, fazendo uma prece. Talvez não entende muito bem esse relacionamento com Deus, mas ele vai desenvolvendo de pouquinho. Depois já é um pouco maior. O aprendizado também é progressivo, né? A gente não pode... muitas vezes eu percebo que a gente não tem tanta paciência. Exatamente. A gente quer tudo pronto, a gente vive esse momento. As professoras até diziam, né? A repetição traz o aprendizado. Depois um pouquinho maior, então essa primeira parte a gente falou dos primeiros anos, utilizar muita música, muita repetição, às vezes a mesma historinha, cada dia eu vou contar uma historinha bíblica diferente, a gente sabe que não é assim, então eu repito um pouco, às vezes uma semana, 2, 3. Agora você tem um estudo que diz que de tal e tal idade vai assimilar X conteúdo. Como que funciona isso, pastor? Geralmente, os estudos que vão fazendo de comunicação, que a pessoa consegue prestar atenção até mais ou menos em minutos. De foco, ela vai focar. O foco que ele consegue, mais ou menos em minutos, a sua idade. Aí vai dizer, não, mas isso daí é mais para adolescência. A gente toma, por exemplo, um grupo promédio de 30 anos, 25 anos, 30 anos, então uma mensagem uns 20 minutos, meia hora tá bom, depois a pessoa vai se dispersando. Mas com criança a gente pode aplicar a mesma regra? É muito menos. Aí tem uma coisa interessante. Isso até a comunicação fala, né? E mesmo na publicidade, que tem a cada 20, 30 segundos um estímulo novo. Por isso a pessoa vê uma imagem, vê uma TV, passa um pouquinho e corta e já passa para outro quadro, para outro quadro. A mesma coisa a criança. Se eu contar, mesmo que seja 2, 3, 4, 5 minutos, com a mesma coisa, da mesma maneira, com a mesma voz, ninguém aguenta. Então, seja Nem criativo. Nem quem está contando vai aguentar. Claro, seja criativo, busque. Eu tenho uma imagem, eu faço, mesmo que eu pule com um dedo para o outro, ou que eu conte, ou que eu faça uma entonação diferente, já gera nova concentração. Outro dia eu contei uma história na igreja, no momento infantil, e uma história assim, nossa, que estava história de Davi e Golias, que estava todo mundo careca de saber. Claro. E eu usei colher, usei utensílios da cozinha. Todo mundo ficou assim, vidrado. Inclusive os adultos. Inclusive os adultos. Crianças, claro. Então, quer dizer, usar realmente um recurso novo ajuda muito esse processo de aprendizado. A parte das músicas. Se você não tem muita experiência, talvez, mas eu não frequento muito uma igreja, não, eu quero lhe deixar uma dica. Nas igrejas adventistas, nos sábados de manhã, a partir das 9 da manhã, existe uma partezinha que se chama Escola Sabatina. E a Escola Sabatina é dividida por idades, justo isso que nós estamos falando. Então, de acordo com a idade da criança, é feito um programa, um estímulo diferente. E ela vai crescendo. Passe lá, veja, eu quero ver como são contadas as histórias, eu não conheço. Dá uma passadinha, conversa com as professoras, que isso vai ser um estímulo importante. Não faça histórias longas, utilize elementos que a criança possa desenvolver e depois tocar. Isso dos elementos das talheres, certamente ela vai querer ver com a mão. Aí vai depois brincar com um, com o outro, mas vai ganhando vida. Até depois, com seus 8 anos, 9, 10, aí já ganha mais a noção da lógica, já vai perguntar muito porquê, já vai aguentar mais tempo. Aí as histórias já vão tomando seus 10, 15 minutos, já posso começar até com alguns estudos mais específicos, alguns estudos bíblicos, que é geralmente a idade onde a criança começa a tomar decisões muito importantes na sua vida. Mas essas decisões foram tomadas com base em tudo aquilo que ela aprendeu. E talvez resumindo um pouco, a criança aprende vendo a coerência da vida dos pais, vendo que a criança pode ver. Elas aprendem muito mais do que a gente acha que aprendem. Eu não posso ensinar meu filho a confiar em Deus se eu mesma não confio. Exatamente, exatamente. Tem a história de um pastor, amigo nosso, que ele ficou muito preocupado quando o carro estragou e estava muito preocupado. E a criança, seu filho de 5, 6 anos,
Disse, pai, por que o senhor está tão preocupado se nós nem oramos ainda? Ah. É um fato, E eles né? ensinam a gente eles também, ensinam, né? Ensinam. Pastor, muito obrigada. Obrigada mais uma vez. Você sempre traz ilustrações, informações que são muito úteis. Eu agradeço de coração. Obrigado viu? a vocês pelo convite. Vamos para um rápido intervalo. Na volta você confere aqui brownie. Tá irresistível. É só um minutinho e a gente já volta.